Dos muitos assuntos que a teologia possui, certamente um dos que chama mais a atenção é sobre os demônios, ou normalmente aquilo ligado ao mal, talvez o diabo. São coisas que de fato despertam a nossa curiosidade. E nesses últimos dias eu tive que fazer um estudo para a minha congregação, para os jovens da minha congregação, sobre os demônios e a psicologia, os demônios e a alma, e produzi alguns resultados interessantes e vou compartilhar aqui. Obviamente não há tempo de tratar o assunto com tanto afinco, então eu vou fazer um recorte bem específico do tema. Se tem algum psicólogo assistindo esse vídeo e vai perceber que a minha descrição da psicológica, ela não é tão comum, né? Porque as divisões que eu vou fazer não são tão assim, proeminentes no meio acadêmico da psicologia, e por ser a linha que eu vou utilizar aqui é a linha tomista, então é uma linha bastante antiga, mas eu acredito que ao que eu estou me sujeitando aqui é o que melhor consegue descrever, e na minha opinião também é o que melhor consegue descrever em todos os casos, né? Mas, né, qualquer um que entende um pouco de psicologia vai perceber que isso não é comum de se ouvir assim, né? Ninguém fica falando nesses termos que eu vou utilizar aqui. Pois bem, sem mais delongas, primeira coisa, a alma. Normalmente quando se ouve falar de psicologia não se usa muito o termo alma, mas penso que é aquilo que melhor consegue se aproximar, ainda mais para nós, né, que somos, vamos dizer assim, latinos, né? O termo alma, por exemplo, né, psicologia, psique, alma, né, em grego. De certa forma, a gente tem essa herança de terminologia. Então, psique em grego é a mesma coisa que ânima em latim, né? E alma em português. Alma vem diretamente de ânima, e ânima, né, normalmente é a mesma etimologia de palavras como ânimo, ou coisas animadas, né? Ou seja, alma, nessa descrição específica, significa aquilo, né, que possuem os seres que têm vida também, né? E, inclusive, psique se confunde por vezes com vida, ânima também, né? Então, nessa descrição, alma, eu direi, né, que é concomitante à vida. Ou seja, eu posso dizer, por exemplo, que, nessa descrição, que plantas têm alma, que animais têm alma no geral, né, em todos, né? Alma, então, é característico daqueles que possuem ânimo, se movimentam, estão vivos, de fato. De acordo com isso, então, obviamente, vai ser diferente nós para um animal e um animal para uma planta. Então, diretamente, quando a gente adere a essa terminologia, a gente consegue fazer três distinções bem claras e bem diretas. Uma alma mais, vamos dizer assim, vegetativa, ligada às plantas, né? Que fazem movimentos bem, vamos dizer assim, bem básicos, né? Elas se nutrem, elas aumentam de tamanho e elas se reproduzem, né? Então, os movimentos da alma, né, são bem basilares, né? Apenas sustentam, né, a vida daquele ser. Se a gente olhar para um animal, a gente, obviamente, já vai perceber movimentos mais melhores, né? Coisas mais potentes, as coisas se movem mais. Ora, um animal, ele consegue sentir coisas, né? Ele tem um sensitivo. Ele também, a gente pode dizer que ele tem um apetitivo, né? Um sentido apetitivo, uma potência apetitiva, ele apetece a algo. E um movimento local, né? Afinal, ninguém nunca viu uma planta andando por ali, né? Apesar de o reino, né, vamos dizer assim, o reino vivo dos seres vivos ser muito diverso, normalmente não se vê planta se movendo, apesar de a gente conseguir talvez citar algum exemplo. Beleza. Com essa descrição, e agora, né, fazer uma especificação aqui na parte da alma dos animais, né? A especificação com relação aos apetites. Ora, os animais, quando a gente pensa como funciona, né, vamos dizer assim, a alma de um animal, de um cachorro, sei lá, ele se movimenta de acordo com esses apetites. Ou seja, né, tem lá o pote de ração, né, e o cachorro, ele se sente como que atraído por aquele pote de ração, ele se sente como que um desejo que vai em direção ao pote de ração, né? Isso é um apetite dele. Ora, o cachorro, ele é como que determinado por esses apetites, obviamente fazendo um balanço, né? O cachorro não é burro.
fazendo um balanço específico de a coisas que vão me conceder, vamos dizer assim, prazer, e a coisas que vão me conceder dor. E ele vai fazer um balanço disso para tomar as decisões que ele vai tomar na vida dele. Ou seja, ele vai ser movimentado a buscar um prazer fugindo da dor. E nesse balanço ele vai considerar, por exemplo, citar um exemplo meio maquiavélico, mas sei lá, toda vez que o cachorro comer um pouco de ração, você dá um choquezinho nele, né? Então, pô, tu colocou o cachorro num dilema dos apetites dele. Comer e levar um choque ou deixar de comer, né? Então o cachorro vai ser movimentado por isso, né? Obviamente pouco importa determinar o que faria um cachorro nessa situação, mas o ponto ele vai tentar fazer um balanço do que vai valer mais a pena, né? E nisso tomar as decisões dele e assim que os animais vão seguir toda a vida deles. E o que a gente percebe de acordo com isso, os animais, né, não possuem liberdade, vamos dizer assim, para poder escolher, né, de fato. Porque sempre que eles vão escolher de acordo com esses apetites dele. Ou seja, eles vão estar como que escravos, né, desses apetites. O que se conclui, né? Os animais não têm livre-arbítrio, em última instância, se a gente for começar a entrar no âmbito teológico, né? Eles não têm livre-arbítrio, né, para escolher. Tudo bem, são determinados por isso. E nós, né? Nós, a descrição da alma, de acordo com essa que eu estou pegando agora, né? Para a parte dos homens, né, e dos seres humanos, ela tem mais uma parte. Eu falei da vegetativa, da animal, né, o anímica, e agora, né, dos seres humanos, a intelectiva, né, a alma intelectiva, que a gente pode enumerar algumas características. A principal dela é a inteligência, né? Os seres humanos são seres inteligentes. A gente processa coisas e consegue, a partir de silogismos, chegar a lugares mais longe. A inteligência é capaz disso, né? Dá para fazer, né? Poderia falar das 3 dinâmicas da alma, né? Isso é bem aristotélico, mas, né? A característica de abstração dos objetos, a característica de formulação das verdades e depois a articulação dessas verdades nos raciocínios, né? Seria, né, o movimento de fato da alma. Pouco importa. Mas a inteligência é capaz disso. A gente pensa, né? E não só pensar como um animal pensa. A gente pensa processando, a gente raciocina coisas, né? Isso é característico de nós. A gente tem vontade, né? A gente tem vontade. E o que é a vontade? A vontade, se a gente for olhar para aqueles, vamos dizer assim, aqueles apetites que a gente viu na alma do animal, perceba, as almas, né, elas, nessa divisão, né, das 3, elas não se anulam, né? Eu, né, como um ser humano, possuo tanto uma alma vegetativa, como uma alma animal, quanto uma alma intelectiva. Um animal possui uma alma vegetativa e uma alma animal. E uma planta só possui uma alma vegetativa, ou seja, é como que englobado, né? Como que camadas que vão crescendo, ou se você quiser, né, que vão se aprofundando, né? Depende de como você quer descrever. Beleza, a gente possui vontade, ou seja, aqueles apetites que, né, o animal colocou lá, que a gente vê na dinâmica animal, a gente consegue transpor esses apetites e escolher, não de acordo com uma simples determinação de algo que vai ser bom, ou seja, buscando prazer, e fugindo de algo que vai ser ruim, né? Fugindo de uma dor. A gente consegue transpor isso, né, pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio. A vontade, a gente é capaz disso. E isso ocasiona que, frente a uma situação dolorosa, a gente pode escolher ter aquela dor, né, em prol, né, de, vamos dizer assim, bens mais capazes, né, bens melhores. Um animal não é capaz de, vamos dizer assim, suportar aquela dor, né? Ele vai suportar se, de acordo com o balanço que ele fez na alminha dele, ele disser, bom, mas vale a pena por causa que vai ter um prazer melhor, né? A gente não, a gente pode sofrer por sofrer, né? Entendam bem. A gente pode querer continuar numa situação de dor por causa que aquela situação é o certo, é o correto. A gente é capaz de observar o bem, né? Observar que algo é bom e, de acordo com essa nossa definição de bom, ou seja, de acordo com o que a inteligência determinou, a gente consegue fazer uma escolha. Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido, estou percebendo, né? A gente consegue fazer uma escolha. E, por exemplo, né? Pegar um exemplo disso.
Uma mãe que cuida de um filho, né? Ela acorda às 3 da manhã, né? O filho chorando e ela precisa amamentar ele em momentos desconfortáveis do dia e ainda assim ela continua ali naquela situação de mãe, ainda que seja doloroso. Ou seja, ela tem a liberdade. Se a gente fosse levar apenas pelos apetites, né? A gente poderia concluir: eu vou criar meu filho, eu vou sofrer para criar meu filho e ele não vai me devolver um prazer em troca. Logo, não está valendo a pena, né, ter filho. E, pois bem, né, se a gente fosse simplesmente um animal movido pelos apetites, a gente seria isso, né? Não vale a pena ter filho, porque não vale o esforço, né? Não vale aquele sofrimento o filho não vai devolver pra gente, né, aquilo que a gente concedeu a ele, todo o esforço que a gente colocou empenho ali. Ele não vai devolver em prazer aquilo que a gente depositou nele em dor. Ele não vai. No entanto, é o correto, né? E isso, na nossa alma, funciona. A gente tem a capacidade de observar algo. É o certo. E pelo certo a gente se guiar. Independentemente se aquilo vai ser doloroso, né, sofrido, né, até angustiante. Pois bem, cara, essa é a definição de alma que eu queria trazer aqui. E com isso, agora, os demônios. Beleza. Os demônios. De cara a gente cria a pergunta, né? Os demônios agem na nossa alma, né? Os demônios agem na nossa alma? Essa seria a pergunta, né? Eles estão agindo aqui, né? Ou sei lá, onde que você quer determinar onde que fica a alma. Não. Em partes. E por quê? Eu diria que os demônios, né? Eu não diria, né? Estou pegando umas definições, né, tomistas, né? O demônio não age na parte intelectiva da alma. Por quê? Essa última que eu tinha descrito. Porque eu vou justificar isso de duas formas. Se o demônio agisse na parte intelectiva da alma, ele transporia nosso livre-arbítrio, né? Ele seria soberano sobre nós e quem ele quisesse, ele levaria para o inferno. Ora, o demônio não pode levar quem ele quiser para o inferno. Logo, o demônio não pode agir na parte intelectiva. Beleza. Segundo uma justificativa, essa seria uma justificativa lógica, né? Agora, uma justificativa bíblica. Pensemos. Lembro de cara do texto de Jó, né? Jó 2:6, em que Jó, né, tá passando pelos seus sofrimentos ali e Deus, né, o diabo tá conversando com Deus e daí o diabo pede: deixa mim tocar no corpo dele, né? Deixa eu, né, castigar ele na pele. Nesse momento já tinham morrido os filhos de Jó, o Jó já tinha perdido os bens dele, etc, etc. Mas agora o diabo pede permissão a Deus que ele possa atingir Jó em Jó, né? Jó em Jó, vamos dizer assim. Ele quer fazer o corpo de Jó sofrer, e em certa medida a alma de Jó sofrer. E disse Deus a Satanás, né? Assim diz o texto: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Interessante, o termo que é utilizado no original ali é nefesh, que é o mesmo termo, né? Obviamente não é o mesmo, né? Vamos com calma, mas seria o mesmo termo que psique, seria o mesmo termo que ânima, seria o mesmo termo que alma. Inclusive, né, uma boa tradução para nefesh é alma vivente, né? Ou seja, o diabo está limitado a não poder mexer na alma de Jó. E aqui o termo específico, obviamente, está se referindo a uma parte da alma que é mais ligada ao intelecto. Logo, o diabo não pode agir na parte intelectiva da alma, o que não impede ele de agir nas outras partes, na parte animal e na parte vegetativa. Veja bem, ora, observe, vamos fazer uma digressão, porque os anjos, de certa forma, podem agir no material, né? Eles conseguem mexer em coisas materiais, eles conseguem, né? Por exemplo, apesar dos anjos serem imateriais, né? Eles conseguem interagir com coisas imateriais. Ou seja, eles conseguem interagir com o nosso mundo de agora, né? Se o demônio quiser, ele pode puxar o teu pé de noite. Eu só não acho que isso seja muito lucrativo para ele, né? Mas poder, ele poderia.
E lembro de uma passagem, né, Isaías 6, em que Isaías tem uma visão dos anjos, né, uma visão dos serafins, né, e ele faz uma descrição dos serafins, né, diz, né, Isaías 6:2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam os seus pés, e as outras duas voavam, né. Significa o quê? Isaías viu os serafins. Ora, serafins são anjos, logo são imateriais. Porém, Isaías viu os serafins. Significa o quê? Ora, ver alguma coisa né, tenho um objeto, luz bate no objeto e bate no meu olho. Logo, se Isaías viu os serafins, né, significa que eles estavam utilizando um corpo ali. Logo, eles estavam utilizando do material. Logo, os anjos, apesar de serem materiais, podem interagir ou até comandar coisas materiais. Ou até, vamos dizer assim, produzir um certo corpo para eles, né? Como é a visão de Isaías. Né? Beleza. O que a gente pode concluir disso? Né? Os anjos, então, de certa forma, poderiam agir nessa parte da alma que está mais ligada ao material. Que é a parte, por exemplo, né, a parte vegetativa e a parte animal. Vamos pegar um exemplo prático disso. Um demônio, né, poderia fazer uma pequena alteração, talvez imperceptível, o que seria mais lucrativo para ele, afinal ele não quer ficar se expondo assim, porque ele é um demônio. Ele poderia fazer uma pequena alteração numa liberação de dopamina no neurônio aleatório, assim. Ele poderia, né? Uma situação prática, você está na rua, você vê uma pessoa que lhe atrai, né? E o demônio simplesmente faz uma pequena liberação de dopamina no seu cérebro, né? Ora, ele não tirou a tua liberdade para poder, ele simplesmente agiu no material, o que ele pode. Ele só largou um pouquinho de dopamina, o que desencadeou em ti talvez o pecado, né? Não estou dizendo que você não possa resistir a essa tentação, né? Mas perceba, o demônio pode fazer alterações, talvez em neurotransmissores, talvez em hormônios, talvez, sei lá, nos processos químicos do teu corpo. Obviamente com um certo limite de Deus, mas ele pode, dentro desse limite, agir bastante, vamos dizer assim. Por quê? Ele, né, pode fazer alterações físicas em ti. E pela alteração física, ele age na alma vegetativa e na alma anímica, e consequentemente, pela nossa, vamos dizer assim, unidade psicossomática, ou em teologia a gente diria, né, a unidade ilemórfica do ser humano, né? Nós somos alma e corpo, né? Por essa unidade, agindo no corpo, agindo na alma vegetativa e agindo na alma animal, ele age diretamente, ou digo, indiretamente, na alma intelectiva. Ora, né, isso para ele, perceba como isso é muito, muito minucioso, né? Porque ele não quebrou nenhuma, sei lá, lei do universo, assim, agindo em ti. Ele simplesmente agiu dentro daqueles limites dele, agindo no material, e te influenciou a pecar. Os exemplos, né, podem ir ao infinito, mas aqui eu destacaria ainda 2 aspectos da alma que estão ligados ao material, né? A cogitativa e a imaginativa, né? As 2 partes da alma especiais, assim, né? Descritas por Tomás de Aquino, né? 2 partes da alma especiais, que estão ligadas ao material. Por quê? Porque Aquino percebe, a formação de imagens na minha cabeça ocorre aqui, né? Não ocorre na minha alma intelectiva. Essas imagens são apresentadas à alma intelectiva, que então trabalha com elas, porque a alma intelectiva, de certa forma, não pode, né, interagir diretamente com o material. Por isso ele precisa de um intermediário. E esse intermediário é que toca o material e então forma as imagens. Por exemplo, né, agindo na cogitativa, né, você encontra uma carteira na rua, né, e o diabo na cogitativa. O que é, né? Vamos explicar o que é a cogitativa. A cogitativa é a parte da alma que cogita, ou seja, que faz sugestões a você, né? E o seu intelecto, então, como, sei lá, um juiz assim, vai decidir fazer as coisas ou não. Mas a cogitativa sugere, né? Poderia ser assim, faz assim, ou faz assado. O diabo pode agir nisso, porque isso está ligado ao material. Então, você acha uma carteira na rua e o diabo vai lá no teu ouvido. Obviamente não é o diabo falando no teu ouvido, mas ele está apresentando uma sugestão à tua alma.
e ele diz assim, pega o dinheiro aí, né? Pega o dinheiro aí, né? Ele está simplesmente dando uma sugestão, ele não está tirando a tua liberdade, mas está te dando, né, uma opção, né? Veja bem, ó, você pode fazer isso. Um exemplo é isso. Na parte imaginativa da alma, né, que também está ligado ao material, na formação de imagens. Por exemplo, você né, está numa situação que você está sozinho no teu quarto, tal, e você está com o seu celular, e etc, etc. E o diabo, né, simplesmente te apresenta uma imagem, né? Uma imagem de uma pessoa que lhe é do seu agrado, né? Ora, e isso desencadeia você ao pecado, vamos dizer assim. Se é que, né? Mas obviamente tratando de pecados bem banais assim da vida talvez dos jovens, né? Sei lá, a pornografia e a masturbação, né? O diabo não quebrou o teu livre-arbítrio para desencadear esses pecados em você. Ele simplesmente apresentou uma imagem na tua cabeça, ou seja, fez uma lembrança se tornar presente, né? Na tua imaginativa. E nisso desencadeou você a pecar. Ou seja, ele não quebrou a tua liberdade, apenas, né, te apresentou alguma coisa. Isso é bastante interessante, né? Inclusive para falar por exemplo, na imaginativa, né, alucinações, né? Alucinações propriamente ditas ou sonhos, né? Se você sonhou com o diabo, né? Talvez procure seu pastor, mas é bastante interessante, né? Essa capacidade, ou nos próprios apetites, né? Fazendo você ter inclinação a fazer algo no momento errado, né? Sei lá, passou na padaria, viu aquele bolo gostoso e daí quis comer, ou propriamente... Os exemplos variam aos montes, né? Mas é interessante. O diabo pode agir na tua alma de forma indireta, agindo na parte material, mexendo nos teus neurotransmissores, mexendo, sei lá, nos teus sais, ou, né, nos teus hormônios, e etc. Ou nos teus processos propriamente cognitivos, né? Na cogitativa e na imaginativa. Isso é bastante interessante. E, né, uma última coisa, né, depois dessa formação desse tema, né, as divisões da alma, como o demônio age, e agora talvez uma pergunta que normalmente surge com relação aos demônios e a nossa alma é se os demônios podem saber o que nós pensamos, né? Isso é algo bem interessante a partir disso que nós estudamos aqui, né? Eu disse, né, que os demônios conhecem, então, o nosso corpo. Muito bem, muito bem. Por quê? Porque conhecimento do corpo, de certa forma, o diabo não conhece como nós conhecemos, né? Epistemologicamente, ele conhece de forma diferente. O que eu quero dizer? Que nós, para conhecermos algo do meu corpo, eu preciso fazer um exame, sei lá. Eu quero medir, né, quanto que tá o meu batimento cardíaco, a minha pressão sanguínea, né? Ou quanto de dopamina tá no meu cérebro agora, né? Ou seja, para mim determinar algo sobre mim, de acordo com o meu corpo, eu preciso fazer muitos exames. Pensa, tudo que eu precisaria fazer de coisas e percepções e análises para conseguir perceber como é que está o meu corpo em um momento, né? E esses exames, obviamente, daqui a 2, 3 minutos já não valem mais, né? Porque isso varia de uma forma astronômica, né? Varia muito, né? E interessante. O diabo não tem essa limitação, né? Porque essa limitação é claramente material, né? Para a obtenção do conhecimento, a gente tem a barreira do material. Consegue entender isso? Né? Isso aí é talvez uma coisa um pouco mais difícil de entender, né? Mas pensa, nós para conhecermos uma verdade, nós precisamos passar pelo material, porque o nosso intelecto ele é como que processativo, né? A gente está num ponto do conhecimento e para chegar ao outro ponto a gente tem que fazer um processo para chegar lá. E esse processo passa pelo material, pela nossa própria cognição, pela nossa própria leitura, né? Sei lá, para tu entender um assunto tem que ler um texto, né? E etc. Ora, isso é claramente pelo material. O demônio não tem essa limitação, porque ele não é material, né? Ele não está limitado a esse tipo de coisa. Logo, o demônio consegue, né? Apenas observando, e obviamente aqui a gente usa observar, não em sentido estrito, né? Mas observar, assim,
não, né? Ele olha para ti, né? Ele olha para ti e sabe tudo sobre você, vamos dizer assim. Tudo a respeito do seu corpo. O demônio sabe qual que é a tua proporção de dopamina, qual que é a tua proporção de serotonina, qual que é quantos miligramas de testosterona estão no teu corpo agora, ou estrogênio, etc. Ele só de observar, pela sua própria característica de ser um ser angélico, só de observar você ele sabe. Né? E, a partir disso, pensemos, o demônio é velho, muito velho. E depois de tu observar um ser humano há tanto tempo, tu sabe claramente quando apresentar cada tentação, ó, o telefone tocando, quando apresentar cada tentação no momento certo. Porque tu sabe que, quando tiver tanto de dopamina, tanto de serotonina, tanto de estrogênio, tanto de testosterona, etc, 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 quando tiver aquelas condições, tu apresenta aquela tentação específica. O diabo, de tanto nos observar, sabe exatamente a tentação exata, no momento exato, com a estrutura corporal exata. Né? E dessa forma que ele pode, digamos assim, saber algumas coisas que nós pensamos. Porque nós, por exemplo, para sabermos o que alguém está pensando, quando a gente, sei lá, tu observa alguém, a pessoa está vermelha, está meio emburrada, né? As expressões faciais e corporais dela revelam algo da alma dela, apesar de ela não estar expressando isso verbalmente. O demônio, né, muito mais inteligente do que nós, né, consegue fazer isso de uma forma muito simples. Você entender? Né? O demônio, né, se nós, quando a gente observa uma pessoa que está vermelha de raiva, a gente já sabe que ela está com raiva, um demônio, por ter muito mais informações do que nós, poder saber qual que, né, o mínimo hormônio lá no, sei lá, na menor célula, consegue observar isso de uma forma muito mais minuciosa, obviamente consegue determinar alguns sentimentos que nós estamos sentindo de uma forma muito mais minuciosa. Beleza, eu não quero mais me alongar muito e acho que era mais ou menos isso que eu tinha pensado. O vídeo realmente ficou longo, eu peço desculpas. Eu não tô... meu objetivo aqui não é falar sobre psicologia em geral, né? Eu quero falar sobre teologia. Mas acho que pode ser interessante em alguns momentos essa interação. Apesar de, como eu disse, né, lá no início, a minha linha de psicologia ser talvez um pouco diferente, principalmente pelos meus princípios cristãos, né? É legal, né? Acho que fazer essa interação, né? Isso aí, né? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.